crianças! Nós estamos muito felizes de poder estar aqui e junto com você aí na sua casa. E sabem que dia é hoje? Sabe dia? Eu sei que dia que é hoje. E que dia que é hoje, hein, crianças? Hoje é a Páscoa! Quem adora a Páscoa? Eu adoro a Páscoa. Você Ai, eu gosto muito de Páscoa, tia Mayara. E o que mais você gosta da Páscoa? De chocolate. Ui, eu adoro chocolate. E você aí de casa, gosta? Sentiu alguma coisa, tia? Acho que eu preciso sua. Onde meu está? Tá bom, então. Tia, eu gosto de chocolate. Ai, eu também gosto de chocolate. Sentiu? Eu senti. Também eu gosto de sentir que você falou. Você aí de casa, viu alguma coisa passando aqui atrás? Não sei. Vocês estão vendo alguma coisa? Vocês avisam a gente. Por favor. Porque a gente não consegue, né, falar com vocês aí e olhar aqui pra trás, né? Onde nós estávamos falando, né? Ai, tia, vocês viram? Vocês viram? O que vocês viram? Aqui atrás. Vocês viram lá atrás? O que vocês viram em casa? Um coelho? Foi um coelho? Então a gente vai ter que procurar esse Vamos coelho. procurar. Vamos procurar. Pegamos você, coelhinho. Ai, tia Mayara e tia Mai, eu tô muito cansada mesmo. Você acredita? Só porque é Páscoa, tá todo mundo correndo atrás de mim. Ai, eu tô muito cansada, eu não aguento mais. Todo mundo quer pôr o meu rostinho nas lojas, no mercado. Eu não consigo nem comer a minha cenoura em paz. E eu também não sei o porquê que fazem isso, porque eu não tenho nada a ver com a Páscoa. Coitadinho do coelho, vejam só, crianças. E tia, você sabe qual é o sentido da Páscoa? Ai, não sei, tia. Você sabe qual é? Eu também não sei. E o que vocês acham, crianças? Vocês sabem também o sentido da Páscoa? Sabem? Não? Então o que vocês acham de aprender junto com a gente qual o real sentido da Páscoa? Vamos lá? Você quer aprender também? Eu quero muito! Então vamos nós todos juntos! A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Que saudade que nós estávamos. Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito gostoso, que é o assunto da Páscoa. Quem aí gosta de Páscoa? Paz, Do Senhor, tia! Juca! Tia, Tudo bem? eu escutei a senhora falando do negócio gostoso. Gostoso! Gostoso? Ah, tia, é Páscoa? É a Páscoa, que Com assunto quem que a tia tá delicioso, conversando, né? tia? Eu estou conversando com as crianças, depois do Senhor com as crianças. Criançada! Pai, senhor, criançada, vocês estão bom? Saudade que eu estava das crianças também. Eu também, tia, eu tô morrendo de saudade da É? criançada, tia. Tia, Oi. mas falando em Páscoa, olha o que eu tenho aqui. Nossa, Juca, você tem bastante chocolate, hein? tem Você vai um- dividir comigo? Claro que não. Eu não, tia, eu não, é tudo meu. Nossa, Juca. Ah, se bem que, tia, eu acho que eu vou dividir meu ovo pinhão. Ele aqui é um ovo pinhão, tia. Hã? Ovo pinhão? É novidade no mercado? É, tia, é um ovo pinhão, tia. Era para dizer, mas é ovo de chocolate. Tá bom. Tia, Você vai dividir comigo? eu vou dividir, que eu já tô com dor de barriga já. Você tá com dor de barriga? Ah, não, Juca, então pode passar tudo, Eu que já é tô- melhor esconder Eu já isso tô com dor de daqui. barriga, tia. Melhor Eu tô com dor de esconder barriga. isso, porque... Eu vou no banheiro ali. Tá bom, Juca, pode ir. Eu já volto, tia. Tá bom. Eu já Juca, volto. você não quer um remedinho, Não. não? Eu tenho um remedinho, Juca, muito bom pra dor de barriga. Remédio? Eu não gosto de remédio. Eu não, Não? não vou, eu vou no banheiro, eu vou fazer. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou fazer. Tá. Então vai, rapidinho, Juca, que eu vou começar a falar sobre a história da Páscoa. Quero que você participe, tá bom, Juca? Ai. E aí, Juca? Melhorou? Voltei, tia. Melhorou, Juca? Ai, tia. Tô louca de volta de novo. Tá Tia, bom. Cadê os ovos? Então, eu escondi.
eu vou comer de novo, a senhora aí? Não, você não vai comer ovo, não vai comer chocolate enquanto você não tiver 100%. Mas eu já tô 100%, Não tia. tá, A minha Juca. barriga tá bem boa já. Eu já não, fiz não. lá no banheiro, eu fiz. Aham, tá bom. Juca, seguinte, como você comeu muito chocolate, agora você tem que esperar um tempo, então foi por É? isso que eu escondi. Aham. Ah, tia, deixa eu comer chocolate. Não vai comer, Juca. Você Tá tem que bom. melhorar, tá bom? Ah, tia, O que aconteceu, Juca? eu quero. Mas a tia falou de esconder, vamos brincar de esconder ovo? Caça aos Caçar ovos? os ovos? Olha, Juca, é legal caçar os ovos. Eu adoro chocolate. Mas eu estava falando sobre um tema muito bom, um tema maravilhoso, um tema muito gostoso que é a Páscoa. E a Páscoa que eu estava falando é uma Páscoa que é a verdadeira. Essa de chocolate, assim, é criação do homem, mas existe uma Páscoa que é a verdadeira. Que tal, ao invés de brincarmos de caça aos ovos de chocolate, que tal brincarmos em caçar a verdadeira Páscoa? O que Vamos você acha? brincar, tia? Pode ser? Vamos brincar, tia. Conhecer o verdadeiro significado da Páscoa. O Vamos que você brincar, acha? tia. Vamos Pode brincar ser? disso. Eu acho que eu vou gostar, tia. Eu Então, Juca, eu vou te dar a primeira pista, tá bom? Tá preparado? Nossa, eu gosto, tia. Eu gosto de brincar caça-tesouros, então Caça vamos... tesouros? Aham, vamos brincar de caça às Páscoas. Caça as Páscoas. É. Tá bom. Ó, tá aqui. A primeira dica. Mostra pras crianças lá Deixa eu a ver. dica. Um animal que representa a Páscoa, tia. Aham. Tia, eu já sei. Já? Então vai lá. Vamos Eu ver já se você sei. sabe. É o coelho da Páscoa. Não, Juca. Nós estamos falando da verdadeira A Páscoa. verdadeira Páscoa? É, a Deixa eu verdadeira ver se eu Páscoa, acho será que que é um bicho? Vai Deixa eu lá. ver que eu acho um bicho aqui. Cadê? Cadê o bicho? Se eu acho um bicho aqui. Eu acho que eu achei aqui, tia. O que será que o Eu Juca achou? acho que eu achei o bicho, tia. Achou um bicho? Achei o bicho aqui, tia. É esse daqui, o da Páscoa, né, tia? É esse o bicho da Não Páscoa? é esse o bicho da Páscoa. Não é esse o bicho da não Páscoa, é. tia? Não. Não é você, Teca? Não. Vai Não é procurar você. lá. Não é você, Teca. Não é a Teca. Deixa eu ver. Tia, acho que eu achei aqui um outro bicho. aqui. Achou outro? Achei. É esse daqui, tia? Ó, tia, achei Ah, um cordeirinho. achou um cordeirinho? Aham. É esse mesmo, Juca. Esse é o animal que representa a verdadeira Páscoa. Tia, que cordeirinho bonito. Tia, tem uma dica aqui, tia. Ah, segunda dica. E o que diz a segunda A segunda dica? dica diz assim, tia. O cordeiro teve um papel importante na libertação de um determinado povo do Oriente Médio. Oriente Médio? Um povo? Que povo será esse? No Oriente Médio? Aonde será que pode ter uma dica sobre o Oriente Médio? Tia, eu acho que eu sei, tia. Onde tem uma dica. Aonde? Eu tenho um mapa mundo. Bem O grandão. Mapa Mundo? Um mapa Vai lá mundo procurar bem teu grandão, Mapa tia. Mundo, Tem então. um mapa mundo, tia. Não é Mapa Mundi, não, aqui. É Não, tem Mapa mapa Mundo aqui. mundo. Bem grandão. Ah, entendi. Tia, achei meu mapa mundo, tia. Achou teu Achei Mapa o Mapa Mundo? Mundo. Aham. E o que diz teu Mapa Mundo? O mapa mundo diz, ó, você tira. Ele tem até um zóio aqui. Que Ó, lindo tia, esse Mapa Mundo. ele tem uma dica, tia. O que tá escrito? Êxodo 12. Êxodo 12. Que Êxodo história 12. da Bíblia será que conta em Êxodo 12? Olha só, Juca. Êxodo 12 está falando sobre a primeira Páscoa. Então eu vou te Aham. contar uma história. O povo de Deus, os israelitas, estavam morando no Egito. Mas lá eles estavam sendo escravos de um faraó muito mau. O faraó judiava deles, machucava eles e eles estavam sendo escravos. Então Deus queria libertá-los. Para libertá-los, Deus começou a enviar algumas pragas para então ver se o faraó libertava o povo. Mas Faraó não libertava. Deus mandou a primeira praga e o Faraó não queria libertar aquele povo. Mandou a segunda, a terceira, a nona e nada. Foi então que Deus manda a 10ª praga. Na 10ª praga, Deus iria matar todo o primogênito de cada casa, de cada família. Você sabe o que é primogênito? Eu sei, tia. O que é? É o primeiro filho. Exatamente. Mas, Juca, quem obedecesse às instruções de Deus,
Deus o pouparia. Deus não iria matar o primogênito. As instruções eram o seguinte: pegar um cordeirinho, sacrificar esse cordeirinho com o sangue, passar nas portas das casas. Assim, quando o anjo do Senhor estivesse passando pela cidade, as casas que tivessem o sangue do cordeiro, o anjo não entraria e não mataria o primogênito. Mas aqueles que não obedeceram, que não seguiram essas instruções, infelizmente perderam o primogênito. Foi aí então que Faraó, depois da 10ª praga, libertou os israelitas, o povo que estava morando lá no Egito. Para comemorar a libertação, Deus pediu que eles comemorassem a Páscoa. Então, a Páscoa no Antigo Testamento é a comemoração da libertação do povo de Deus. Nossa, tia, que história lindo, legal, né? tia. Juca, e tem mais uma coisa. Toda vez que as pessoas pecavam, elas também tinham que sacrificar um cordeirinho. O sangue do cordeirinho é o que purificava as pessoas do pecado. Imagina só, Juca, você peca. Aí você vai lá, sacrifica um cordeirinho para perdoar os seus pecados. Imagina essa história? Tia, É isso que acontecia no Antigo Testamento. que história impressionante, tia. Viu, tia? Mas eu tô vendo aqui, em Êxodo 12, que tem uma data aqui, tia. E é uma quarta dica. E o que está escrito nela? 25/12, tia. Que data importante que tem de Tia, eu 12? acho que eu sei aqui, ó, na minha cachola aqui, eu acho que eu sei que data que é essa. E aonde que você pode encontrar? Eu vou pegar um calendário, tia. Então vai Eu vou buscar pegar um um calendário. calendário. Eu vou Pode pôr deixar aqui um o mapa mundo aqui do lado. então tá bom. Eu já chego aí, tia. Tá bom. Tia! Oi, Juca. Achei o calendário aqui, tia. Achou o calendário? Achei, tia. Olha. Tia, eu sabia que eu sabia o dia. Ah, você sabia que você sabia? Eu sabia que eu E sabia. o que é a data? O que a data representa? Dia 25 é Natal. É Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus, tia. Jesus. Tia. Muito bem. E tem mais uma quinta dica aqui. Ai, o que diz essa quinta dica? João 3,16 está escrito aqui, tia. João 3,16. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, é isso mesmo, Juca, muito bem. E o que será que essa história tem a ver com a Páscoa? Bom, tem tudo a ver, Juca. Lembra que eu falei para você que o povo de Deus lá no Egito estava sendo escravo pelo faraó? Assim como aquele povo estava sendo escravo pelo faraó lá no Egito e teve que sacrificar um cordeirinho para ser, para ser liberto quando o anjo do Senhor passasse e matasse o primogênito, e também quando eles pecavam, eles tinham que sacrificar um cordeirinho para purificar os seus pecados. Nós também somos escravos do pecado, Juca. Quando Deus criou a terra, não tinha pecado, não tinha dor, não tinha pranto, mas por meio de um homem, o pecado veio ao mundo. Que homem foi esse? Foi Adão, tia. Adão. Adão e Eva desobedeceram a Deus. E a partir desse momento, o pecado entrou no mundo. Por isso que nós somos todos pecadores. E o pecado, ele vem nos aprisionar. Juca, você consegue me dar algum exemplo de um pecado que você cometeu ao longo dessa semana, nesses dias, algo que você sabe que desagrada a Deus? Tia, Oi. eu menti pra senhora, não fiz a tarefa de matemática. Ah, você mentiu pra... Eu não A acredito, Juca. professora de matemática é muito brava, daí ela faz tarefa difícil. Ah, entendi. Juca, mentir, você sabe que desagrada a Deus. Mais uma coisa que você acha que desagradou a Deus. Tia, sabe aquele joguinho lá que a tia não queria que eu instalasse no telefone? Sei. Eu desobedeci a senhora. Sério, Juca? Eu desobedeci a senhora, tia. Mais um, Juca. Tia, Mentiu, desobedeceu. eu fiquei triste com um amiguinho na escola.
Ele ficou me provocando. Você ficou com E raiva daí, dele? daí eu fiquei com raiva do amiguinho. Entendi. Esses são exemplos de alguns pecados. Todos esses pecados, Juca, são como um fardo na nossa vida. Eles nos aprisionam. Mas, e outra coisa, o pecado nos separa de Deus. Mas você disse que em João 3,16, Deus amou o mundo. Ou seja, Ele ama tanto a mim quanto a você, que Ele teve um plano. E esse plano, ele foi perfeito. Assim como um homem nos separou de Deus, o pecado entrou no mundo e nós fomos separados de Deus. Então, por meio de um homem, esse homem que você falou que é o Filho de Deus, que se chama Jesus, agora nós temos livre acesso a Deus. Ele nos uniu. Olha só, Juca, Jesus veio ao mundo como um bebezinho, ele foi criança, ele ensinava as pessoas, ele tinha amigos que nós chamamos de discípulos. Aqui na terra, ele curou, ele libertou e ele deixou uma mensagem muito importante. Ele sabia que ele tinha vindo à terra para libertar-nos do pecado. Assim como o povo de Deus precisava ser liberto do Egito, Jesus veio ao mundo para nos libertar do pecado. E aí, Jesus, ele sabia dessa missão. E um dia, quando ele estava num jantar, isso não te lembra nada, Juca? Então, essa sexta dica, tia. Dica! Eu trouxe junto com o calendário e ia perguntar para a senhora. E o que está escrito aí? Lucas 22:14, tia. Então vamos ver o que está escrito em Lucas 22. Vamos ver aqui. A ceia do Senhor. Então, nos últimos dias que Jesus estava aqui na terra, Jesus chamou todos os seus discípulos, os seus amigos, e mandou que preparasse uma ceia para que eles comemorassem a Páscoa. E foi ali que Jesus começou a explicar para os seus discípulos: olha, eu vim ao mundo porque eu tenho um plano, eu tenho que cumprir o plano de Deus. Eu vim para apagar os pecados de todas as pessoas da terra. Mas os seus discípulos, eles não estavam entendendo muito. E aí ele disse o seguinte: mas não fiquem tristes, eu vou para o céu. E lá eu vou preparar um lugar lindo, um lugar que não vai ter pecado, nem choro, nem doença. Vai ser um lugar maravilhoso, um lugar onde a nossa imaginação nunca conseguiu entender. Mas é esse o lugar. E aí os discípulos, o quê? Eles não entendiam. Mas eles participaram da última Santa Ceia com Jesus presente. Depois daquela Santa Ceia, Jesus foi ao monte orar. E lá eles prenderam Jesus. Depois levaram para os mestres, para o governador. E, infelizmente, o final dessa história, desse dia, foi a crucificação. Isso foi na sexta-feira que Jesus morreu. Isso na sexta-feira. Jesus foi crucificado numa cruz. Mas isso é a história de sexta-feira. E o que será que aconteceu 3 dias depois? Jesus ressuscitou, tia. Muito bem. No domingo, Jesus ressuscitou. Ele tinha dito para os seus discípulos que ele ressuscitaria. Mas naquele dia, os discípulos na Santa Ceia, os discípulos não tinham entendido muito bem. Depois, quando ele começou a aparecer para alguns discípulos, eles lembraram: verdade, Jesus disse que ressuscitaria. Jesus apareceu para alguns discípulos e depois disso, Jesus subiu ao céu. Hoje, Jesus está no céu, ao lado de Deus. Mas precisou que Jesus viesse para o mundo, morresse naquela cruz, derramasse o seu sangue. Por que tudo isso, Juca? Para que os nossos pecados fossem perdoados. Olha lá, lembra dos nossos pecados que estão aqui? Sim, aqui são nossos pecados. Então, assim como o cordeirinho
que derramava o sangue para perdoar os pecados das pessoas. Jesus veio ao mundo, derramou o seu sangue. E é o sangue de Jesus que nos purifica, que nos torna limpo novamente. Olha o que acontece quando nós aceitamos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E nós temos que pedir perdão dos nossos pecados. Quando nós pedimos perdão de todos os nossos pecados e confessamos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, olha o que acontece com o nosso coração. Aquele coração que estava cheio de pecado, agora, ó, cheio de paz. Comemorar a Páscoa, Juca, é isso, é a libertação dos nossos pecados. Tia, que lindo, tia. E essa, Juca, é a verdadeira história da Páscoa. Não é gostosa essa história? Não é maravilhosa? Tia. Muito bonita, tia. Muito linda, né, Juca? Juca, João, quando viu Jesus, disse o seguinte: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, para morrer pelos nossos pecados. Mas, lembrando, ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está lá, preparando um lugar para nós, uma casa, um lugar, Juca, onde não vai ter tristeza, um lugar onde nós não iremos chorar, não vamos ver essas doenças, as pessoas desesperadas, angustiadas. Lá não, nós só teremos alegria, nós louvaremos a Deus o tempo todo, cantaremos com os anjos, engrandecendo o nome de Deus. Não é linda essa história, Muito linda, tia, muito bonita, E essa é tia. a história da Páscoa. Nossa, tia, mudou minha visão de ver a Páscoa, tia. Eu Viu, só Juca? via coelho e chocolate, tia. É, Agora, viu? tia, verdadeira história, tia. Que lindo que é. Lindo, né? E Juca, para nós, né, termos o nosso coração limpinho, nosso coração perdoado para Deus, nós temos que confessar, acreditar que Ele foi o único e suficiente Salvador, que não porque nós merecemos a graça, mas foi um presente de Deus. Juca, você já confessou que Jesus é o teu único e suficiente Salvador? Já, tia. Já, de todo o seu coração? Todo o meu coração, tia. Olha, Juca, talvez algumas crianças que estão assistindo ainda não confessaram a Jesus. Então, eu vou conversar com elas falando que elas também podem. Tudo bem, Juca? Você Tá bom, espera um tia. pouquinho aí? Uhum. Tá bom. Crianças, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a aceitar, a abrir seu coração, pedir para que Jesus perdoe seus pecados, pedir para que Ele escreva o seu nome no livro da vida, para que um dia, quando Ele vier nos buscar, você também possa ir morar no céu. Então eu convido todas as crianças que ainda não aceitaram Jesus para fazer a primeira oração comigo. Vou fazer 2 orações, tá bom, Juca? Tá bom, tia. Então tá bom. Senhor meu Deus, Senhor Jesus, eu te peço, perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, todas as minhas dívidas. Eu sei que não sou merecedor, mas eu creio que Jesus veio à terra para morrer por mim. Ó Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Que o sangue de Jesus venha purificar todos os meus pecados. Amém. Agora, Juca, nós vamos fazer mais uma oração, agradecendo a Deus por nos dar conhecimento sobre a verdadeira Páscoa. Isso não é uma oportunidade, né? Aprender sobre a Bíblia é uma oportunidade que Deus nos dá. Sim, Então, tia. nós temos que agradecer por hoje, porque nós conhecemos a história da verdadeira Páscoa, Sim. não é mesmo? E também pelo seu favor de enviar Jesus na terra para nos perdoar. Vamos orar Vamos agora, orar, Juca? tia. Agora eu quero que você ore comigo, Sim, tá tia. bom, Juca? Uhum. E as crianças de casa também. Tá bom. Pai, te agradecemos por mais esse dia. Te agradecemos por todo o conhecimento que o Senhor tem nos dado. Obrigada por esse momento de reflexão sobre a verdadeira Páscoa. Que essa palavra,
ela entre no coração dessas crianças que estão me ouvindo e que elas jamais esqueçam, que elas entendam, Pai, o verdadeiro sentido da Páscoa. O que realmente é a Páscoa é a libertação dos nossos pecados. Que elas vivam isso todos os dias e que elas confessem a Deus com a sua boca e creiam de todo o seu coração que só Jesus tem o poder para nos perdoar. Não somos merecedores, nós sabemos disso, mas a tua graça nos alcançou e por meio de Jesus fomos libertos, somos sarados. E que essas crianças, ó Pai, e todas as famílias que estão assistindo, elas tenham a esperança de que o Senhor vem nos buscar e que logo, logo nós estaremos morando junto contigo, ó Deus. Ó Pai, nos te aguardamos, Senhor. Dá-nos esperança para vivermos esses dias difíceis. Eu sei que não estão sendo fáceis para ninguém, mas só Tu pode nos dar esperança, pode avivar os nossos corações, ó Deus. Alcança, Senhor, todas essas famílias, todas essas crianças. É isso que nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. Amém e amém. Amém, tia. Amém, Juca. Juca, comer chocolate é errado? Não, Nem um é pouco. muito gostoso, É tia. muito gostoso. Então, Juca, coma chocolate com moderação, tá bom? Não igual você estava fazendo. Pra não dar dor de barriga, né, Mas tia? o mais importante, o que é mesmo da Páscoa? Oi? O que é mais importante da Páscoa mesmo? É a história do coelhinho ou é a história do cordeiro? A história do cordeiro, A tia. história do Cordeiro de Deus. Sim, Tá tia. bom, Juca? É verdade, tia. Gostou, Juca? Nossa, tia, adorei a história da Páscoa, tia. Juca, vamos nos despedir das crianças? Vamos, tia. Vamos? Então Vamos. tá bom. Dá o Pai Senhor lá pras Paz crianças. do Senhor, criançada! Paz do Senhor, crianças. Beijo, Beijos no criançada. coração. Se cuidem. Tchau! Tchau. Agora eu entendi! A Páscoa se trata do amor de Deus por nós. Ele deu seu único filho para morrer por nós. Que lindo! Eu amei! Eu amei, tia Maiara e tia Mari. Eu também gostei muito dessa mensagem. Nossa, e o que vocês acham, crianças? Vocês também gostaram da surpresa? Vocês gostaram da surpresa que nós fizemos? Quem que contou essa mensagem? A tia Fran e o tio Juca. Ah, você tava com saudade. Ai, eu amei aprender sobre a Páscoa com a tia Fran e o tio Juca. Foi muito bom, tia Maiara. Foi demais. E agora, o que vocês acham? Já que agora o coelho já sabe do real sentido da Páscoa. E vocês aí de casa também. O que vocês acham de adorar esse Deus que é tão bom, tão maravilhoso, tão amável, que deu a sua vida por nós e ressuscitou? Vamos cantar pra Ele? Vamos sim. Fica de pé, criançada! Bora lá. Bora lá, faça o sofá e vem pra cima! Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou.
agora chegou o momento da oração. Feche teus olhinhos e agora que nós já aprendemos o real significado da Páscoa, nós temos que agradecer esse Deus que fez tudo isso por nós. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por esse dia tão especial, o qual o Senhor se entregou numa cruz por amor de nós, sem nada nós merecemos. Muito obrigado, Senhor. Abençoe e alcança cada criança que hoje, Senhor, reconhece no seu coração o sacrifício do Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Então é isso. Um super beijo e até o próximo culto!